Muito boa tarde. Estamos felizes de estar aqui com vocês nesse sábado à tarde, para receber alguém para falar de um assunto tão importante para todos nós que trabalhamos em instituições de educação infantil. Eu sou a Leila Oliveira, esse canal é o canal Em Saberes. A gente tem como princípio trazer assuntos que são pouco discutidos na área da educação. E hoje nós vamos falar de um assunto muito delicado que tem nos chamado a atenção já durante um longo tempo. Nos últimos tempos, né, com o meu trabalho de reorganização institucional, indo em muitas instituições, percebemos cada vez mais a ausência do tanque de areia. E isso tem sido algo que tem me chamado a atenção, porque tem acontecido em muitas instituições. E isso nos fez perguntar, né? Por que será que nós, educadores, já não acreditamos, ou talvez não potencializamos essa questão da importância da areia? Essa pergunta vem vindo há bastante tempo, e sempre do trabalho que fiz, tanto quanto fui professora, e também nas instituições que trabalho, o tanque de areia é um local em que a gente incentiva, né, para que as instituições tenham por vários motivos, mas eu não sou uma grande estudiosa desse assunto, né? Não estudei profundamente, sei da importância, mas não tenho um estudo tão aprofundado. Então, como sempre, a gente tem um amigo ou uma amiga que pode colaborar conosco. Então, hoje nós vamos receber aqui no canal uma pessoa muito para nós importante e que abdicou do seu tempo para fazer tradução de muita literatura alemã, para nos trazer um aprofundamento sobre esse tema, que é o tema da brincadeira com a areia, né? Do porquê a areia. E a gente resolveu trazê-la porque ela vai trazer para nós alguns dos primeiros fundamentos do trabalho com a areia. Então, nós vamos dividir essa live em 4 tempos, né? Falando um pouco sobre o uso da areia em contextos terapêuticos. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre como, né, em países diferentes, se usa essa areia em contextos outros que não sejam ambiente de clínica ou ambiente terapêutico, no sentido de onde está um terapeuta. Nós vamos falar um pouco sobre a transição dessa minha amiga de trazer a areia para o seu trabalho nos espaços de brincar. E, por último, nós vamos falar um pouco sobre como estão as crianças quando brincam com a areia, ou por que a areia, né? Então, eu queria convidar com bastante alegria a minha amiga, que é a Celi. Celi está lá na Alemanha, e eu agradeço muito ela por ter vindo, não só pela literatura, faz já tempo que eu conheço a Celi é mais do que uma companheira educadora, é uma amiga muito querida, embora ela esteja muito distante, a gente sempre está conversando sobre muitas coisas. Então, Celi, para mim é uma alegria muito grande te receber aqui. Agradeço muito mesmo, porque a gente também sabe que esse conhecimento aprofundado sobre alguns assuntos a gente não tem na língua portuguesa. Então, eu te agradeço pelas horas que você teve de leitura em alemão ou de tradução de obras em alemão para poder falar conosco hoje. Te dou as boas-vindas, boas-vindas de amiga, e quero te pedir, então, para você fazer a sua apresentação e falar um pouco para a gente sobre o que falaremos hoje em relação à areia. Boa tarde para todas, aqui já é boa noite. Primeiramente, quero me apresentar. Eu sou a Celi Obertin. Eu moro na Alemanha praticamente há 15 anos com a minha família. Tenho 3 filhos. Me mudei para cá, pensando que eu ia ficar 2 anos, estou até hoje. Mas sempre trabalhei no Brasil, na educação infantil. Minha maior experiência no Brasil foi com crianças de 5 anos. Trabalhei também com formação de professores, dei assessoria para algumas escolas. E depois que eu mudei para cá, eu fiquei por conta dos meus filhos, né? Eu vim com um filho pequeno e 2 filhos nasceram aqui na Alemanha. Então, eu vivi um papel de mãe, de cuidar dos meus bebês sem ajuda. E isso foi me envolvendo cada vez mais, né, com o trabalho com os bebês, com as crianças pequenas, e a minha vontade também de aprofundar meus conhecimentos.
Então, quando eu coloquei meu segundo filho na creche, aqui na Alemanha, eu entrei em contato com a coordenadora na época, ela sabia que eu era pedagoga, né? Sou formada pela PUC, fiz pedagogia na PUC em São Paulo, e ela falou, você é professora, você pode ajudar, né? E eu ainda estava muito envolvida com a questão do idioma, estudar alemão, né? Que é um grande desafio para mim até hoje. Então, eu comecei a trabalhar na creche com os bebês. Na época, né, comecei em 2015 com pequenas horas, né, substituindo professoras, e assim foi. Na época da pandemia, eu conheci a Leila online e comecei a fazer os cursos com a Leila, e eu não sei que caminho que foi que nós conhecemos e começamos essa amizade, né, que vai além de profissionais, assim, de troca mesmo de vida pessoal até. E por conta disso, eu fui me interessando cada vez mais pela abordagem Pickman, e com o incentivo da Leila, com todos os cursos que eu fiz, eu comecei uma formação aqui na Alemanha. Então, atualmente, eu faço uma formação, né, da abordagem Pickman em Munique, na Alemanha, em alemão, desafio ainda maior, mas estou gostando bastante. Já vai ser agora, já vou entrar no segundo, praticamente já fiz 1 ano e meio, que é a parte mais teórica, e agora estou indo para a parte que é a parte mais prática, né? Que a gente leva muitas situações do dia a dia, de situações de observação. E os espaços de brincar, como que eles entraram na minha vida? Então, vou contar para vocês rapidamente para dar a introdução. Na época da pandemia também, eu sempre gostei muito de arte, sempre fui apaixonada por arte e queria fazer alguma coisa relacionada a ateliê, a um trabalho de ateliê com as crianças pequenas. Pensando em tudo isso, nessa elaboração toda, de talvez oferecer, ter um espaço na minha casa, eu conheci um trabalho, né, de uma pessoa, inclusive, do Brasil. Eu sou muito conectada a todas vocês, apesar de morar aqui. Gosto muito do meu país, sinto muita saudade. Ela me contou sobre o trabalho dela. E por aí eu comecei a elaborar e oferecer os espaços de brincar nas casas das crianças. Comecei a divulgar para as mães da creche onde eu trabalhava, muitas mães se interessaram. E também pelo meu pelo Instagram, pelo Blick Olhares, também algumas mães chegaram até a mim. E aí foi. Comecei com esses espaços de brincar com diferentes materiais que eu vou contar para vocês logo adiante. Eu quero aproveitar também esse momento de apresentação para agradecer a Leila, agradecer a Marina por toda a troca, por toda a paciência, por essa oportunidade de compartilhar, né, um tanto do meu trabalho, um tanto dos meus estudos, porque eu ainda estou num processo, a gente vive num processo de estudos sempre, de busca, e então o meu objetivo nessa live, junto com a Leila, é compartilhar com vocês as referências teóricas que eu busquei em alemão, de autores, terapeutas aqui na Alemanha, na Europa, e também trazer, né, algumas reflexões do porquê. Por que areia? Por que brincar com areia? Né? Quais são os benefícios que trazem para a criança e para a nossa compreensão? Então, eu espero, com essa live, com a minha apresentação, trazer grandes contribuições para vocês, ou ao menos, né, uma sementinha para vocês começarem a pensar um pouquinho mais sobre a importância mesmo do brincar com areia. Celi, eu só queria fazer uma colocação que eu acho bem importante, antes de você já começar essa sua introdução, é que em diversas áreas foram realizados estudos com areia. Então, isso eu acho que é bem importante focar para quem está nos assistindo. São muitas as áreas do conhecimento em que se estuda o trabalho com areia. A Celi vai trazer algo muito fundamental, que eu acho, viu, Celi? Porque conforme eu estava ouvindo o Dr. José Carlos Machado, né? E que é um médico escolar, e ele falou uma coisa bem interessante, que as escolas, elas não são um ambiente de terapia, no sentido de que elas não são uma clínica, né? Mas que esse ambiente pode ser terapêutico ou adoecedor. Então, conhecer como a areia, o porquê a areia foi utilizada, inclusive por terapeutas, né, que é o que nós vamos introduzir hoje, essa percepção, que é como
o uso desse material pode trazer benefícios terapêuticos para as crianças, talvez conhecer isso, que é esse conhecimento que você está trazendo, que a gente tem pouquíssima literatura em português. Você lembra que quando a gente começou a fazer a pesquisa, eu te contei, Celi, só tem um livro em português e tal, e ainda achei na estante virtual esse livro. O que a Celi vai trazer para a gente nos fala um pouco dessa área mais profundo, da onde vem, aonde começa esse trabalho, e talvez ele possa nos acender, como você falou, pode ser uma semente para a gente não aceitar mais que esse espaço seja retirado por conta de sujeira, porque os pais não gostam, enfim, que a gente possa falar. Então, acho que é um início mesmo, e aí eu vou pedir para você começar, então, contando sobre esse início, né? Como que a gente pode localizar quais foram as primeiras pessoas que utilizaram a areia com crianças. Tá ótimo. Marina, você pode colocar nossa apresentação, por favor? Mais um. Então, aqui, né, como a Leila já falou alguns pontos sobre o que nós vamos abordar, então, são esses três principais, né? No final tem um quarto que a gente vai falar sobre a criança nesse espaço, né? Como que a criança se sente, quem é a criança nesse espaço. Mas, então, são as referências teóricas dentro de uma abordagem terapêutica, né? Então, retomo, por exemplo, nessa foto, acima tem uma caixa de areia, então, a foto em preto e branco, como vocês podem ver. Ela é a Margaret Lowenfeld, ela é da Inglaterra, de Londres, e ela que iniciou todo um trabalho com caixa de areia, que foi chamado de técnica mundial, tá? Então, depois eu vou falar mais um pouquinho sobre ela. Do lado, né, do lado dessa foto, tem um espaço que tem até uma rampinha, né, com um elemento de movimento que vocês estão vendo, e é o espaço de uma colega minha, aqui da Alemanha, e também eu vou falar um pouco sobre essas referências de pessoas que foram muito importantes para mim, nesse despertar desse olhar, né, de levar areia para os meus espaços de brincar. Depois, embaixo, tem um espaço que é meu, na casa da criança, no quarto da criança, tá? Que é esse colchão que está em preto e branco, como vocês podem ver. É isso, então podemos continuar. Próximo, por favor, Má. Então, aqui, né, eu vou trazer um pouco da teoria para vocês, que não tem como, né, entender sem começar por aqui. Eu coloquei para vocês essa lista de autores, né, que eu encontrei bibliografia, que eu li, e para poder compartilhar com vocês. Fazendo as minhas pesquisas, aqui na Europa, tem muitos terapeutas que usam o brincar com areia dentro das clínicas, dentro dos consultórios. Eu encontrei até uma associação online, que eu não acreditei. Quando você entra, tem o nome de todos os terapeutas espalhados pela Alemanha, por cidade. Então, em Munique, por exemplo, na minha cidade, não tem, mas em Berlim, em outros espaços também, em outros estados. E que fala sobre o trabalho. E todos eles têm como princípio, né, eles seguem a Dora Kalf, que é essa autora que está grifado para vocês aí, que vocês podem ver na tela. Todos seguem o trabalho da Dora, tem todos como um princípio, né, o trabalho dela, que teoricamente o trabalho dela é baseado no trabalho do Jung. Tá? Então, começando lá, né, pelo alto, do Jung, ele foi um psiquiatra muito importante, né, um intelectual muito importante do século XX. Ele morava na Suíça e ele também dava aula na universidade. Ele criou a teoria da pedagogia analítica. Então, quando a gente pensa na pedagogia analítica, o que ela era? Nada mais era do que um ramo da psicologia que estudava a mente humana. Então, como que essa mente humana se desenvolve? Né? Então, toda essa relação sobre a mente humana entre o consciente, o inconsciente, e também as questões do passado. Né? Ele dizia que o forte do Jung era toda a questão da, da personalidade individual. Né? Então, qual que é o histórico que a criança, que essa pessoa traz? Né? Quais são as memórias que ela tem?
né? Qual é o passado que ela traz, que faz essa ligação entre o inconsciente e o consciente. Ele também traz, dentro da teoria dele, ele falava que toda pessoa já nasce, né, com uma herança biológica. Já tem toda a questão lá do corpo, das questões da biológica, dos órgãos, mas que a pessoa também nasce com uma herança psicológica, né? Que é isso, é o reforço, a criança já traz um histórico da mente. Essa estrutura da mente já contém memórias do passado e todo um conhecimento que está ali no inconsciente, né, da criança, da pessoa. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, vocês podem ir perguntando, que nós vamos aqui esclarecendo. Então, ele foi, né, o principal que trouxe essa ideia. Ele estudou com Freud, né, ele foi grande amigo de Freud também, que eu acho que é muito conhecido por nós, mas ele acabou, depois de muitos anos, divergindo, né, das ideias de Freud, porque o Freud vai muito mais para uma linha, né, de sexualidade e muitas questões ali do pensamento, do comportamento humano, e ele foi muito mais para uma linha espiritual mesmo, de pensamento, de memórias, de resgate, né, do que essa pessoa viveu. Então, vamos lá, seguindo. A Margarete Lowenfeld, seguindo essa ordem, ela, como eu falei para vocês, que eu apresentei para vocês, tem a foto dela novamente aqui, ela é de Londres e ela foi para a Suíça para estudar na universidade com Jung. Né, na época, ele era um dos mais conhecidos, né, para transmitir todo esse conhecimento. Ela foi estudar com ele e, ao mesmo tempo, a Dora Kalf, que está embaixo, ela também foi estudar na Suíça, ela morava na Suíça, e ela foi estudar e ela conheceu a Margarete Lowenfeld. A Margarete Lowenfeld, ela trouxe toda uma questão e ela acabou criando, dentro desses estudos com Jung, a caixa de areia. A caixa de areia que ela chamou de técnica mundial, porque era uma técnica das pessoas colocarem tudo o que elas estavam vivendo do mundo delas, interno, nessa representação da caixa. E a Dora ficou muito encantada, né, com essa elaboração dessa técnica mundial, da caixa de areia. Ela foi para Londres e ficou um tempo com a Margarete Lowenfeld para conhecer todo o trabalho dela, pesquisa e tudo. Então, ela ficou um tempo lá e trouxe para a Suíça. Quando ela já voltou, né, com muitos conhecimentos e criou a sua própria caixa, seguindo, né, todo esse percurso aí de autores psiquiatra, né, o Jung e a Lowenfeld. Eu fiz um breve, coloquei alguns autores que eu não vou citar profundamente, mas é para vocês poderem ter uma ideia, né, como que foi, né, indo todo esse caminho. A Charlotte, né, que vocês estão vendo ali ao lado da Margarete Lowenfeld, tem até a foto delas embaixo, né, de um lado. Consegue, Marina, talvez marcar para mim? Quem é a Margarete? Quem é a Dora nessas fotos? Então, do lado direito é a Charlotte, eu olhando, né, para o lado direito é a Charlotte, do lado esquerdo é a Margarete Lowenfeld. Ok. Então, elas estudaram juntas, e a Charlotte aprendeu também com a Margarete Lowenfeld, fez todo esse trabalho. Só que elas começaram, né, com os estudos, elas começaram elas acabaram indo para cada uma para um caminho. Enquanto a Margarete Lowenfeld tinha a caixa de areia, tinha areia, tinham figuras que representavam os pensamentos, que poderia ali colocar um bonequinho. Depois eu vou falar sobre os materiais. A Charlotte, ela também usou dessa caixa, mas sem areia. Então, ela tinha dentro da teoria dela, da técnica, que poderia ser representado somente com os diferentes materiais, sem areia. Então, cada uma foi seguindo aí um caminho, mas todas tendo como princípio, né, o Jung, essa questão do consciente, do inconsciente, dessas representações,
que através da representação ali, né, do mundo na ação, o inconsciente ele é ativado e as representações, as questões, os traumas, os conflitos internos, eles vão sendo, né, colocados para fora. Ô, Celi, deixa eu fazer uma leve digressão, então. Então, deixa eu só ver se eu entendi. Depois você me fala se é isso Sim. mesmo. Então, Tá. a gente tem o Jung falando de consciente e inconsciente, e o que a Margarete, a Charlotte e a Dora vão fazer, na verdade, é usar este espaço, que as crianças vão brincar nessa caixa que tem areia ou que não tem areia, né? Que você falou que tem uma que não tem areia, e elas vão usar elementos, bonequinhos, para poder exatamente poder expressar, se expressar, expressar aquilo que está no inconsciente. É isso que elas acreditavam. Então, ali podia aparecer um trauma, ali podia aparecer uma memória, ali podia acontecer a representação de algo que já tinha acontecido, como se fosse também, quando a gente pensa no desenho, né? Poderia ser Então, também uma representação. exatamente. Que bom que você fez essa colocação, porque você me fez lembrar que o Jung, ele era muito... A técnica dele era a representação dos sonhos, né? Então, os pacientes, ele tinha todo um trabalho que as pessoas traziam, né? Então, entre o conflito entre o inconsciente e o consciente, eles eram representados através do sonho ou através do desenho ou de imagens pintadas. Então, ele fazia todo um estudo e tinha todo um olhar para os sonhos, para a compreensão desses sonhos da pessoa e dos desenhos. Né? E aí, exatamente isso. Elas já escolheram essa caixa, a representação através desse mundo de figuras. Tá? Então, continuando aqui. Então, a Dora, né? A Dora, ela também ela se aprofundou, então, nos trabalhos da Margaret Lowenfeld e ela criou a caixa de areia. A caixa de areia da Lowenfeld, ela, por exemplo, já era diferente da caixa de areia da Ruth Ammann, que também foi outra estudiosa que se baseou nos trabalhos no Jung, da Margaret Lowenfeld. Mas, por exemplo, a Dora Kalf, a caixa de areia dela, todas tinham dimensões muito certas, como eu vou falar no próximo slide. Mas, da Dora, o fundo, a base era azul, e as extremidades também eram azul, com a ideia de que pudesse ser representado o céu ou o mar, ou a água, né? Não necessariamente o mar, mas a água. Achei isso muito poético quando você me contou, né? De que a criança olha para esse azul e pode rever o céu ou o mar. Muito lindo. Né? Exatamente. E a Ruth Ammann, ela tinha como a caixa de areia dela somente a base azul. Para ela, o azul do entorno, né, da volta da borda da caixa, limitava um pouco essa ideia e talvez influenciasse um pouco por esse mundo, né, do inconsciente e do consciente. Então, ela tinha só como a base, mas ela também utilizava areia e também utilizava, né, as figuras. Tá? Então, desde o começo, né, a gente pode ver que vão tendo ali as escolhas e algumas divergências no uso dessa caixa de areia, mas todas tendo o mesmo propósito. Então, pensando na teoria da Dora, ela trazia a questão do eu, que eu acho que é a questão que a gente pode relacionar bastante quando a gente pensa nos bebês e nas crianças pequenas. Ela falava, né, que o eu era a soma do inconsciente com o consciente, e que essa soma queria organizar e queria ajudar no desenvolvimento, né, do corpo humano, da mente. Né? Isso ia ajudar no comportamento da mente. Ter uma base muito saudável, né, entre o consciente e o inconsciente. Então, até 1 ano de idade, ela traz, né, os estudos dela, que o bebê e a criança, e nós sabemos, como pedagogas também, que é essa junção, né? A mãe e o bebê. Né? Algo muito forte desse vínculo, desse elo. E a partir de 1 ano, né, até então, não tem essa diferenciação sobre, né, o inconsciente, o consciente do bebê. A partir de 1 ano, começa a consolidar
né, o inconsciente mesmo. Mas mesmo assim, né, a criança, o bebê, ele busca essa referência, essa segurança, essa confiança na mãe, né? Ela precisa desse vínculo o tempo todo para se sentir confortável e para conseguir trazer, né, eles falam até de um estado de repouso na mente, que entre o consciente e o consciente, que isso vai contribuir quando a criança está segura, quando tem todo esse vínculo, para poder expressar, para poder se colocar, né, nas representações. E a partir de 2, 3 anos, que fica muito forte essa questão do inconsciente, né? Ele se consolida e também ele começa a ser representado através dos desenhos, através do brincar, do jogo simbólico, tá? Ou se ele tem uma coisa bem bonita, né? Se a gente for pensar na abordagem Pickler, porque, por exemplo, M. Pickler disse que os bebês só vão brincar se eles tiverem segurança. Então, aqui Exatamente. a gente brincar também é uma expressão. E o Schiller, que é um dos inspiradores da professora Eva Kahlo, trabalhou também com a M. Pickler, ela cita o Schiller dizendo que também era eu não lembro se ele era sociólogo, mas o Schiller falou uma coisa importante. Se pode conhecer uma criança infeliz pela superficialidade do seu brincar. E ele também vai dizer a mesma coisa. Então, o que a gente também está vendo aqui, que eu acho que é o que você está trazendo, vamos ver se eu entendi direitinho, é que quando se brinca, né? A criança vai brincar na caixa, a gente também vai olhar essa sustentação da brincadeira, a gente vai poder entender um pouco se essa criança está segura ou não. A criança que quer brincar é essa que quer se expressar, né? E eu acho que na figura do terapeuta, vocês devem saber disso, né, gente? Várias crianças pequenas que não podem se expressar, por exemplo, porque a mãe tem alguma questão, ou o cuidador principal, né? Não só a mãe, pode ser um pai, aquele que cuida, aquele que materna. Se ele não criou essa estruturação de vínculo, algumas crianças vão precisar buscar isso em um outro cuidador, né? Num terceiro cuidador. E o terapeuta é essa pessoa, né? Que está ali para fazer exatamente esse laço novamente. Então, usar esse instrumento, que é um instrumento em que a criança pode demonstrar isso, o que ela está sentindo, ou o que está no seu consciente ou no seu inconsciente, ao mesmo tempo ela pode organizar isso para estar melhor. Então, é muito interessante mesmo essa relação entre o que eles fazem, mas também o que diz M. Pickler de que, olha, a criança que vai querer brincar é aquela que está bem estruturada dentro dos cuidados, que tem uma relação de confiança. E aí, eu acho que também a gente pode trazer essa questão da adaptação, né, nas creches. Essa questão do vínculo, né, da mãe que deixou, né, e essa criança precisa se sentir ali segura nesse ambiente e precisa mesmo de uma pessoa ali de referência ao lado dela, né, que ela possa confiar, né. Eu acho que tem bastante reflexões, a gente pode parar para pensar em tudo isso. Bom, então, acho que tem essa questão e a questão das representações, né, que vai falando que aí, a partir dos 3 anos, o jogo simbólico, né, começam a representar através do desenho, e aí, através da caixa, né, acho que eles usam muito nesse caminho. E esses outros autores que eu coloquei para vocês, né, Walter, Tânia, todos eles vão abordar, né, vão falar muito dessa questão do inconsciente, né, trazer para o consciente, da imaginação e desse fazer, desse momento de representação como um momento, isso que a Leila falou também, de cura, de estruturação, né, interna, de poder se organizar internamente com as questões da vida mesmo, né, com as questões que surgiram. A Tânia, que é a última da nossa lista, a Tânia Paz, ela vai trazer também que esse trabalho, né, como muitos já dizem e observam, que é, né, olha, né, estão brincando ali no tanque de areia, estão tão tranquilos, né, que é um trabalho muito terapêutico, as crianças ficam tranquilas, que elas brincam, e ela fala bastante que as questões, né, ela aborda muito mais crianças com autismo, crianças com uma deficiência física,
ou mesmo com conflitos internos, ou com acontecimento pequeno, familiar, né? Então, ou morte na família. Então, tem uma lista, né? Que são conflitos internos, e às vezes pode ser até uma questão de estrutura familiar. Então, os pais se separaram, né? Algo pequeno. Então, ela fala, tem muitos momentos, eu acho que a gente pode trazer, né, para a nossa parte, né, para a nossa área pedagógica, que o terapeuta, ele cuida desses conflitos, né, grandes, internos, que muitas vezes as crianças não conseguem nem falar, né, são traumas mesmo, né, se tornam traumas, porque as crianças não conseguem expressar. Mas, se a gente for pensar, né, na área pedagógica, nesse espaço, né, então, algo pequeno que a criança pode trabalhar por si só, não precisa de um terapeuta, né? Tanto que a outra autora, né, anterior, a Efa Passos Zoya, ela vai falar muitos, né, a Charlotte, ela gostaria de ela fazia esse trabalho, ela tinha como objetivo um diagnóstico muito preciso, né? Então, alguns, eles vão por um caminho de, então, a criança vai brincar, vai montar o mundo ali na caixa, e a gente vai conseguir ter uma avaliação, né, muito precisa. E a EFA, né, Patti Zoya, ela vai falar que não, que simplesmente o fato, né, da criança brincar, que eu acho que aí vai um pouco ao encontro do que acontece, isso já traz a criança nesse momento, ela já libera a energia, ela já libera uma tensão interior do corpo. Só isso já basta, né? E ela vai trabalhando isso, esses pensamentos, isso que foi acontecendo na vida dela. Muitas vezes, alguns terapeutas, eles gostam de descrever, né? Então, a criança preparou, como que eles avaliam tudo isso? Eu não vou entrar muito no caráter, né, psicológico, todo terapêutico desse trabalho, mas a criança representou o mundo dela, as questões dela, trouxe ali para a caixa. A Dora dizia, eu costumo descrever. Só o fato de descrever, olha, você fez isso, você colocou isso, sem impressão nenhuma, só descreve exatamente o que está vendo. Isso já possibilita, né, de trazer para a criança também e fazer um paralelo com o que ela está vivendo na vida dela, né, no exterior, não nessa caixa. Então, acho bastante interessante isso. Nossa, e bonito isso que você falou. Então, por exemplo, para nós que temos, já começa aqui uma grande importância da gente ter o tanque de areia, ou as pequenas caixas de areia, ou espaços com areia. Por quê? Como você está dizendo, não precisa de um terapeuta. A própria criança, quando brinca. E, gente, você está assistindo a gente. É ou não é verdade que as crianças se acalmam quando estão nesse espaço, que é o espaço de areia? Então, é o que você está falando. A própria criança já pode reorganizar questões que ela está vivendo quando ela simplesmente brinca, né? Eu acho que as pessoas que observam crianças brincando no tanque já veem que elas realmente se acalmam. Celi, nós estamos passando um pouquinho do tempo já, então vamos ter que trouxe bastante coisa. Então vamos continuar agora. Vamos. Mas muito interessante essa primeira visão, que é uma visão mais profunda de como isso tem uma história, né? De como que o uso desse tem uma história. Então podemos passar, mais um. Então, aqui eu trouxe para vocês só uma ideia, né, de como seria essa caixa de areia. Então, tem as medições, né, e elas seguem meio que um padrão, porque elas vão definir, né, elas são definidas de maneira que elas possam limitar um pouco a imaginação da criança, e ao mesmo tempo vai servir, né, como um fator de proteção. Né? Então, não é, né, de espalhar, de montar, então limita um pouco essa ideia e essa imaginação que a criança vai criar. Das paredes eu já falei para vocês. Acho que a gente pode só, por conta da língua alemã, gente, que eu sempre brinco com a Celi, às vezes ela fala algumas questões que daí na nossa tradução pode ser complicado. Não é limita a imaginação, é limita o espaço em que ele representa essa imaginação. Seria isso, né, Celi? Eu acho. Pode corrigir, exatamente. Não, nesse sentido, porque na tradução, eu sei que você deve estar pensando já em alemão, mas é como se você limitasse um pouco o espaço onde ele vai expressar essa imaginação. Isso, exatamente isso.
Então, assim, das paredes da caixa, eu já falei para vocês. A Dora, por exemplo, no consultório dela, ela tinha 2 caixas de areia, uma caixa com areia seca, outra caixa também com areia seca, mas com uma jarra de água do lado. Ah, Então, que as crianças, com jovens e mesmo adultos, poderiam usar a quantidade que quisessem. Então, assim, essa questão da água também é um diferencial. Alguns terapeutas utilizam e outros não utilizam, mesmo por conta da questão da caixa, do consultório. E as caixas, elas eram muito cuidadas, né? Então, elas são preparadas com verniz próprio, para ser impermeável mesmo. e aquela estante que a gente está vendo na imagem são os bonequinhos, os São os personagens que podem bonequinhos, ser são os... colocados. Exatamente. Então, tem todos os personagens, e aí são inúmeros, né? Desde o mundo real, do brincar, como também do mundo imaginário, por exemplo, que representam personagens dos contos de fada, ou mesmo anjos e demônios, né? Então, são desde os mais extremos até materiais da natureza. Então, são os mais variados possíveis. Tá? A areia, né? A areia, ela precisa ter, ela fala que precisa ter uma certa plasticidade para a questão mesmo, né, de moldar e poder conseguir montar algo. E é isso, essa é a caixa de areia. Como eu já falei, então era o momento de tornar visíveis os problemas internos, né? Então, de poder se reestruturar e poder se organizar através disso. Podemos ir, Marina. Então, quando a gente pensa, né, quando a gente pensa no brincar, não tem como não falar, né, por que areia? Né? Então, acho que já falamos bastante, mas eu acho que vale retomar alguns pontos que já estão aí. Eu não vou entrar em detalhes em relação a todos, mas é um material de fácil acesso. Né? Quando a gente pensa, é um material que a gente encontra e que tem disponível em muitas culturas. Para um pouquinho aí, pensa, né? Após que você tem uma memória da sua infância, você brincando na praia com areia. Né? Então, eu acho que até adulto, né? Adulto adora. Quem não vai para a praia e começa a brincar com o filho? Quem nunca fez aqueles castelos, né? E começa com areia molhada, deixar escorrer, deixar pingar. Né? Então, possibilita inúmeras ações no brincar. A questão da imaginação e da criatividade, né? Que estimula. Os estímulos sensoriais e táteis, que é isso, né? Então, vai ter toda essa percepção sensorial, isso de tato mesmo, né? Do sentir para o interior. As habilidades, são inúmeras habilidades desenvolvidas, né? A gente pode falar desde, né, o jeito de manusear ali, de pegar areia, de pegar os materiais, de expor nesse espaço. Elas, né, todos esses autores, eles vão falar que tem a questão do sentimento, né? Você expõe, como eu já falei, o consciente se torna, vai para esse espaço, vai ser representado. Muitas vezes o seu sentimento também, fala que o sentimento começa no brincar com areia, né? Você começa a ter um corpo, né? A alma começa a relaxar, você começa a descansar e, teoricamente, o seu humor muda. E traz muito para a questão do momento atual. Né? Então, o momento atual, eu estou brincando agora. Daqui a pouco, isso que eu fiz, por exemplo, esse castelo, esse bolo aqui, né, de areia, eu já desmancho. Essa possibilidade de construir e reconstruir. Né? Que é isso, né? Traz essa questão da própria vida, né? Que nada é permanente, que a gente vai modificando, que tudo é possível de alterar para ter um desenvolvimento saudável. Né? A questão da concentração, por exemplo, vou citar rapidamente um exemplo, né? Vou dar um exemplo para vocês dessa semana. Eu trabalho numa creche e nós realizamos trabalho com crianças, pequenos grupos. Né? Então, tem a possibilidade de pegar 4, 5 crianças, convidá-las, lógico, não quem gostaria, e eu montei para as crianças pequenas da sala do grupo de 1 ano a 2, um espaço, né? Um espaço com areia e alguns materiais. 2 crianças de 1 ano e 7 meses tiveram interesse, quiseram ir, sentaram.
primeiro começaram, né, explorar os materiais, segurar, batucar, fazer música, e aí viram areia e começaram a brincar. Vou contar para vocês, as crianças chegaram numa boa, sentaram e começaram a brincar. Elas ficaram 40 minutos. Quando a gente pensa numa criança de 1 ano e 7 meses, lógico que elas tiveram momentos de dispersão, mas elas ficaram ali, concentradas, brincando. Uma olhava para a outra, e às vezes olhava para mim, e aí continuava. Então é isso, né? Ela favorece essa concentração desde os pequenininhos. Eu acho que pelo próprio material, né? A criança passa a ter essa curiosidade para conhecer, para explorar, né? E para curiosidade pela própria ação, né? Pelo que ela está fazendo naquele momento. Aqui eu trouxe uma do Christian Rosler, é uma pesquisa mais atual de 2019. Bem atual, né? 2019? Exatamente. Ele é alemão e ele traz as vantagens de brincar com areia. Já falamos, mas vou retomar rapidamente, que é uma das questões que eu falei do trauma. Muitas vezes a criança não consegue se expressar, né? Então, é uma expressão não verbal. A criança pode colocar o que ela está sentindo, o que ela está pensando, através dessa representação, desse brincar com areia. É uma forma exploratória, traz confiança, né? Traz essa ideia de resiliência, de formação mesmo do próprio ser, para poder seguir adiante com as próprias ações, com a própria vida, expressam seu estado mental e as causas, né? Então, representa ali, né? Expressa as causas que causaram, né? Isso, então ela vai expressar ali. E é meios de reestruturar o sofrimento individual e o mundo interior. É isso. Podemos para o próximo, Marina? E também não tem como não falar, né? Brincar com areia sem usar as mãos. Né? Nós trazemos para esse espaço diferentes materiais, mas a mão ali é o instrumento principal que vai trazer nessa conexão entre os dois mundos, né? O subconsciente para o consciente, para colocar aquela ação ali em prática. Ela vai ser a mediadora, né? Do que eu estou pensando, do que eu estou sentindo e do que eu estou fazendo. E é um meio, né? Que a gente sabe que desde dos bebês as crianças aprendem, né? Com as mãos. Jung tem essa frase que eu gostei muito, que é: muitas vezes as mãos sabem como desvendar o segredo em que a mente se esforçou em vão. Né? Então, muitas vezes ali, quer falar, ler. É que é bonito, assim, a gente pensar também, né, que a Maria Montessori falou, a mão pensa, né? Uhum. E também a gente pensar a importância tão bela que M. Picker deu para os movimentos de mão, né, de poder catalogar isso, descobrir, depende da literatura, a gente vai ver entre 96 a 108 movimentos de mão no primeiro ano de vida, e saber que todos os autores percebiam essa importância das mãos para essa expressão. E só uma coisa que eu queria falar, Celi, que embora é o que você disse, né? A gente está dizendo de novo, a gente está falando de um contexto do uso da areia, porque a gente acha esse contexto importante, que é o contexto terapêutico. Mas veja que a escola ela não precisa ser a clínica, mas só o próprio brincar, que é o que você está dizendo, a criança, quanto que ela não pode, como diz aí o Jung, né? Só de brincar na areia, desvendar segredos que talvez ali no pensamento a gente não vai conseguir alcançar. Também fico pensando, talvez, se os adultos também não deveriam brincar mais com a areia, né, Celi? Exatamente. A Ruth Amann, ela tem uma frase que eu gostei muito, que ela fala: quanto mais profundas as emoções e os sentimentos, que completa o que você está dizendo, estão escondidos em nós, quanto mais profundas nossas memórias caíram de volta ao nosso inconsciente, ou quanto mais longe a consciência é uma parte da nossa personalidade, menos encontramos palavras. Que lindo, que lindo. Menos palavras, mais ações. É isso que os bebês precisam também. Exatamente. Marina, podemos ir para o próximo? Então, aqui, né? Vamos mudar um pouco. Então, agora eu vou para uma segunda parte. Eu vou trazer as referências da Europa, né? Da Alemanha, para vocês, que são referências que eu também apoio o meu trabalho, o meu estudo. Então, eu conheci através de um livro, através também de uma pessoa aqui na Alemanha que me apresentou a Catarina Martin,
que é uma arte terapeuta, e a Eliana, que é pedagoga, e as duas, elas têm até um livro muito bacana, eu acabei fazendo um curso com elas, e elas criaram, né, elas montaram um ateliê em Freiburg, que é uma cidade aqui na Alemanha, que elas trabalham com caixas, diferentes caixas. Então, elas colocam diferentes temas ali. Então, por exemplo, ela tem essa caixa, que vocês estão vendo aí na foto, uma caixa grande com areia, que ela é úmida, que ela chama Caixa do Mundo. Aí, quando você vê isso, né, logo pensei, tem alguma relação, né? Porque também essa questão do brincar, das representações do mundo, com diferentes materiais, faz um caráter do brincar, sem um caráter terapêutico. E dentro desse ateliê também, ela tem outra caixa com areia muito fininha, com diferentes materiais, funil, né, bacias, colheres. Aí ela tem outra caixa com areia com pedrinhas, né, pedrinhas como um brilho. Acho que tem até um nome no Brasil, sei lá, purpurina, né, um outro que é maiorzinho. Também. E dentro desse ateliê não tem só areia. Né? Aí tem outras caixas também. Ela traz neve como experiência, ela faz uma caixa só com carrinhos, outra de construção, e assim com outros temas também. E a Uta Strupp, que eu acho que também é bastante conhecida, que eu também tenho como referência dos meus estudos, que ela criou o Strandgut em Berlim, né, uma das referências que traz também o trabalho dela, que trouxe, que criou aqui, né, esse espaço, no qual tem, né, um espaço interno, que tem areia, tem diferentes materiais, utensílios de cozinha, materiais para o movimento, instrumentos de música, então, em um espaço, e também em outra sala que tem palha. Então, com esses materiais, também, essa possibilidade da criança se expressar livremente, né, com os materiais sensoriais, tá bom? Podemos para o próximo, Mar? E agora eu vou falar de duas referências, uma da Alemanha e uma da Áustria, que são duas colegas, que eu me inspirei no trabalho delas, eu conheci elas, assim como eu conheci muitas de vocês, né, pelo Instagram, acompanhando o trabalho. Esse ano, né, em junho, eu teve um encontro Pickler em Salzburg, na Áustria, e eu tive o prazer de conhecê-las ao vivo. Mas eu já acompanhava o trabalho delas há muito tempo. E é isso, né? A Suzane, ela tem um espaço, né, de brincar somente com areia, diferentes materiais, utensílios de cozinha, que me encanta pelas observações que ela faz, me encanta pelos materiais, por todos os detalhes que ela coloca. Isso realmente me inspirou a querer buscar mais, a estudar, nem tanto a levar areia para os meus espaços, mas compreender mais sobre esse trabalho. E tanto o trabalho da Suzane, como o trabalho da Francisca, que eu vou falar depois, as duas, né, elas se inspiraram totalmente no trabalho da Uta Strupp, tendo todos os princípios, né, e considerando toda a abordagem Pickler. Elas são estudiosas, Pickler, elas não são, né, pedagogas ainda, mas elas são muito estudiosas. Então, são dois espaços que eu, né, acho que traz bastante, tanto dos princípios da abordagem Pickler, como da Uta Strupp também, de todo um trabalho, né, de referência. Podemos ir para o próximo? E a Francisca também. Que está aqui com a gente. Ah, é? Eu não estou sabendo. Aqui. Então, que ela é da Áustria, que eu também acompanho o trabalho dela, e também acho, ela tem um espaço na casa dela, não na sala dela, mas ela tem não conheço exatamente, mas pelo que ela me contou, é um trabalho, tem um espaço do lado da casa dela, e que ela montou um espaço maravilhoso. Eu pedi para ela a gentileza dela fazer um vídeo desse espaço para eu compartilhar com vocês. Então, agora a gente vai dar uma paradinha e vamos assistir o vídeo do espaço dela. Maravilhoso. Obrigada, Francisca. Agradeço a ela. Danke, Francisca.
Celi, eu sei que hoje você não vai falar sobre as escolhas do material, porque a gente não tem tempo, mas é encantador. E uma outra referência para a gente pensar o trabalho com areia. É muito importante a gente dizer que esses espaços, então, como a gente falou, se constituem como ambiente terapêutico, mas não é um lugar de terapia, né? Eu queria também só que você esclarecesse isso. A Francisca e as suas colegas, elas não são terapeutas. Esses espaços são espaços de brincar, certo? Certo, exatamente isso. Elas têm esses espaços de brincar voltado ao brincar livre, né? Ao voltado à possibilidade da criança ter o próprio movimento, ter espaço para isso, para o movimento, para o brincar livre. É isso. Então, Né? é Não muito está importante a gente situar ligado. isso, né? A Celi contou para a gente de como os terapeutas viram esse trabalho, das possibilidades dele. E aí a gente tem as colegas que integram esse material em espaços de brincar. E eu sei, Celi, que você utiliza-se também da areia dentro de espaços de brincar, em que há outras coisas, outros elementos de brincar, e você tem integrado a areia. Então, eu queria que você contasse isso para a gente, porque a gente já está com o nosso tempo. Que você mostre isso para a gente um pouco, como que é que você integrou a areia. Aliás, você contou a história da primeira vez que você levou a areia, achei tão divertida. Vou Queria que você contar. contasse para as pessoas. Tá ótimo. Marina, podemos ir para o próximo? Mais um. Isso. Então, assim, eu comecei, tem praticamente 3 anos que eu ofereço esses espaços de brincar nas casas das crianças. Eu comecei levando diferentes materiais, cheguei mesmo até a levar, uma vez ou outra, areia, mas diferentes materiais, como farinha, né, fubá, sempre, quando a gente pensa nas expressões, né, na importância do sensorial, né, dessas habilidades sensoriais, do tato, a gente, né, propicia isso, nesses espaços, com esses diferentes materiais para as crianças. Mas, conhecendo o trabalho delas, conhecendo o trabalho, né, dessas referências que eu citei para vocês, eu comecei a levar areia para os espaços de brincar. Não toda semana, mas eu comecei devagar. E olhem essa primeira foto, né? Então, eu levei um espaço de brincar, eu montei dentro da casa, do quarto da criança, eu levei areia de parquinho, de tanque de areia. Né? Então, peguei um balde mesmo, peguei um balde e levei. Vocês podem ver que tem muito mais um caráter com os materiais em si de tanque de areia. Tá bom, tem o funil, mas tem os potinhos, tem o graveto, né? Então a criança brincou ali. Então, eu comecei, tem uma progressão no meu trabalho também em relação a isso. E tudo bem, né? A gente vive aí no aprendizado. E eu fui percebendo, fui observando o envolvimento da criança, né, com areia. Então, na próxima foto, eu também levei terra, levei cascalho, levei areia. Põe no próximo, por favor, Má. Então, aqui, né? Então, eu levei uma areia mais fina, mas que ainda não era essa areia fina utilizada nos espaços de brincar com areia. E areia com pedrinha. Vocês podem ver que a criança está quase dentro da bacia para pegar, né, as pedrinhas. Então, teve uma progressão também, pensando também na areia com os diferentes materiais. Eu não vou entrar em detalhes dos materiais, mas a gente pode ver, né? Então, os materiais riscantes. Então, aos poucos, eu fui introduzindo num caráter muito mais do brincar com areia fina, né? E com utensílios de cozinha. Assim como, né, eu conheci o trabalho da Uta Strupp e da Suzane e de outras também, aqui da Áustria e da Alemanha. E da Francisca, que está com a gente. Então, põe no próximo, por favor, Marina. Então, assim, nos meus espaços de brincar em casa, eu procuro, não, praticamente, né, eu levo com muita frequência areia, ao lado de outros materiais. Então, não é só areia, não é só um espaço no quarto da criança só com areia. Já fiz, tá? Mas eu procuro fazer um espaço restrito, combinando o que eu vou colocar. Né? Então, aqui, por exemplo, tem uns bonecos, vocês podem ver que tem, né, começou essa questão dos utensílios de cozinha, objetos em miniatura, que eu acho que as crianças pequenas adoram, né, e desenvolvem muitas habilidades. Então, vou pegar essa xícara pequenininha e vou pôr areia. Ali, por exemplo, olha a boneca, ela usou o funil na boca da boneca. Né? Então,
mas tinha areia. Então, eu vou limitando a quantidade de areia que eu levo, e depois eu conto mais sobre os materiais. Então, no próximo, por favor, Marina. Então, aqui também, né? A criança faz uso dos materiais que estão disponíveis e areia. Então, nessa primeira foto, com as bolinhas de ping-pong, ela falou que ela vai fazendo uma pizza. Então, aí no segundo, com os elementos, né, da natureza, castanhas, com as madeirinhas, né, das mandalas coloridas. Ô, Celi, e aqui vai mostrando para a gente esse caráter positivo da representação, né? Porque a gente está vendo os terapeutas usando em situações de trauma, conflito, mas aqui a gente vê um outro caráter de representação, fazer a pizza, que é um elemento que já existe, que tem um caráter de memória, na verdade, né? Exatamente. Uma memória ou também um saber já consciente sobre como se faz isso. Muito bonito de olhar. Então, isso né, que você falou, eu tenho um exemplo muito bacana de uma situação, né? Porque eu vou mostrar essa progressão para vocês. Eu comecei com os espaços de brincar em casa, e por conta, eu acho, de compartilhar sobre meu trabalho, de conversar com pessoas mesmo pelo Instagram, eu fui convidada para montar espaços de brincar somente com areia em Munique, numa sala. Então, eu chego lá com os meus materiais, tem todos os elementos, né, todos os materiais para movimento, eu posso utilizar, e eu monto um espaço para brincar com areia. Como se fosse da Francisca, né, que é apaixonante, e da Suzane, só que eu não tenho meu espaço ainda. Então, eu monto, eu fui e levo todos os materiais. Esse ano, eu fiz várias situações por bloco, né, que os pais vinham com as crianças, para as crianças brincarem com areia. Um dos dias, eu levei, vocês conhecem essa espátula de fazer crepe? Eu levei e a criança ficou super envolvida. Um outro dia, né, a criança está fazendo parte desse grupo, eu não levei a espátula. E a mãe, ela percebeu, porque a criança perguntou, e eu falei, nossa, né, falei para a criança, né, o nome dela, não trouxe. E aí, na outra, eu levei. Ela passou, acho que a maior parte do tempo, com a espátula fazendo crepes. E é isso que você falou, desse significado. Por quê? Porque ela faz crepes na casa dela. Então, com certeza, tem uma representação muito boa, porque ela estava muito feliz fazendo os crepes e agregando outros materiais. Que é isso, da família, do sentimento, do estar com o outro, né? E ela representando ali. É isso. Marina, podemos ir para o próximo? Que é o último aqui. Então, aqui também, né? Então, areia, ali no pratinho vermelho. Então, a criança começou a criar primeiro esse bolo, né, com os potinhos. Ela falou que era um bolo, ela pôs até no forno. Ela inventou um forno imaginário, porque eu não tenho forno. Depois até eu fui adaptando por conta de toda a questão de jogo simbólico, da idade da criança também. Mas ela criou um bolo e criou um forno e colocou o bolo ali. Então é isso. E aí, por último, você falar? Eu quero te fazer uma pergunta. Eu Passa. queria que você contasse um pouco mais, para a gente, porque é bonito a gente ver. Como eu disse para vocês, gente, essa é uma live introdutória. A Celi vai fazer um novo encontro com a gente em janeiro e provavelmente em março. Não, provavelmente não. Em março ela vai estar aqui no Brasil com a gente, né? Para nos ensinar sobre isso e para a gente poder praticar isso em grupos em Campinas, em São Paulo. Mas eu queria que você me dissesse um pouco também, Celi, assim, quando você olha as crianças nesses espaços, o que você vê? Então, eu tenho essa experiência. Antes, a gente está com um tempinho. Deixa a Marina colocar o segundo vídeo, que é muito curtinho, e eu te respondo essa pergunta. Ótimo. Tá bom? Vamos então ver mais um vídeo e voltamos aqui na pergunta. Esse espaço é seu? Esse espaço é meu. Foi esse espaço que eu organizo, que eu monto quando eu vou para Munique, nesse lugar que eu ofereço espaço de brincar somente com areia e alguns outros materiais, utensílios de cozinha. Quantas crianças, mais ou menos, nesse espaço, Celi? Nesse espaço, 4, máximo 5 crianças acompanhadas dos pais. Ah, então aqui eles vão com seus pais.
Isso, tá vendo que tem almofadinha ali? Então, os pais sentam e observam a criança brincando, o filho brincando. É um vídeo curtinho, pequenininho, mas para vocês terem um pouco da ideia, né, de um espaço montado somente com areia e diferentes materiais. Maravilhoso. E aí, o que acontece, então, com as crianças que estão nesse espaço? Então, vou falar com base, com referência nesses grupos, né? Eu organizo os espaços, nos espaços somente com areia, em Munique, por exemplo, que eu organizei esse ano todo, que tem mais crianças, né? Então, por exemplo, nos espaços de brincar em casa, eu ofereço para uma criança, com a presença da mãe, ou dois colegas da mesma creche, duas crianças da mesma creche, juntas, com as duas mães. Então, no máximo, 2, 3 crianças, mas isso não é frequente. Né? É muito mais individual esse trabalho na casa das crianças. Nesse espaço, tinham de 4 a 5 crianças acompanhadas dos pais. Então, vou falar de modo geral que cabem para as duas situações, tanto nos meus espaços na casa da criança, como nessas situações no nido, né, em Munique. As crianças, elas se concentram. As crianças, elas ficam muito satisfeitas e muito felizes nesse espaço. Elas podem até chegar, né, entrar nesse espaço, entrar nessa sala um pouco agitada, né, animada com esse momento do brincar, mas elas se concentram. E o que fascina nessa concentração, como eu já dei outros exemplos para vocês nessa live, é o olhar, né, é a observação que a criança tem pela própria ação dela, pelo momento que ela está vivendo. Né? Então, ela olha para aquele material, para a ação, para aquela areia escorrendo, né? Então, as descobertas que ela começa a fazer, né, nessa exploração de todos esses materiais. Então, a concentração, para mim, o olhar da criança vai mudando de expressão, de curiosidade. Né? Parece que ela começa a centrar, né, em si, a se organizar. Isso que traz um tanto do que nós já discutimos. E tem um ponto muito interessante que é as crianças as maiores, né, brincando nesse espaço, maiores que eu digo por volta dos 3 anos, tá? Elas relatam, elas contam muito, né, o que elas estão fazendo. Por exemplo, esse caso dessa criança que estava fazendo crepe, ela foi relatando e foi falando para a mãe, né? E a mãe ali só observando e ela foi ali. Então tem isso também, a criança expressar o que está sentindo através da fala, né? Ou colocar os sentimentos ali, no que ela montou, no que ela está elaborando durante esse brincar. Para mim, essa areia, ela tem um passo como se fosse de mágica, sabe? Uma magia que encanta os olhos de quem vê e encanta as crianças. Maravilhoso, Vitor, até emocionada. Mas eu ainda queria te fazer alguma pergunta, porque tem duas perguntas aqui que estão desde o começo e que eu acho muito importante. Tá. Bom, dentro de tudo isso, a gente já então entende, né, fazendo uma analogia, a importância de se ter esse pequeno tanque de areia que a gente está tirando dos espaços cada vez mais. Tem uma pessoa que perguntou se é possível ter esse espaço de areia num espaço pequeno. Então, ela diz assim: é possível ter em ambientes externos, mesmo não sendo um ambiente tão grande? Eu posso montar esse ambiente com essas caixas do lado de fora? Pode e deve. Na verdade, assim, você não precisa de muito espaço, você não precisa de uma variedade tão grande. Você colocar ali, né, uma bacia, um material ali, com areia, e você colocar copo, 3 tipos de colheres diferentes, aguarde, espere e veja, né, o que a criança vai fazer. Então, assim, é possível, sabe, fazer, pais e mães, por exemplo, podem fazer na varanda, né, na varanda da casa, um espaço pequenininho, porque tem toda a questão, nossa, areia, né, na cama, em tudo, né? Então, por exemplo, quando eu faço um espaço de brincar em casa, na casa das crianças, eu coloco um tecido bem grosso, né, que não deslize, a criança pode sentar ali, isso como se fosse um pouco da caixa, dá uma segurança e limita um pouco da areia ir para todos os lados.
Agora, Nossa. antes de fazer, tem duas perguntas aqui, mas antes da gente responder a pergunta da nossa colega, eu queria te pedir outra gentileza, porque está dentro desse mesmo assunto. Tá. Muitas pessoas, então, têm substituído a areia pela areia sintética, a areia pela farinha, pelo fubá, por esses elementos. Eu não sei se você já tem estudo, se você pode dizer para a gente, por exemplo, em que momento eu posso inserir essa areia, né? Porque tem gente que quer usar com menos de um, então faz aquela coisa do fubá e da farinha. Eu tenho uma opinião, mas quero ver você, porque você é especialista. E então, em que idade a gente colocaria e como que é essa questão de substituir por esses elementos? Bom, eu também já levei fubá, já levei farinha no quarto da criança, que ficou o quarto inteiro de farinha. Eu acho que esses outros materiais, eles fazem parte, eu acho que a gente não pode descartar, isso é na minha opinião, tá, pessoal? Eu acho que a gente pode levar sim. Eu tenho uma questão pessoal, muito... Me preocupa, na verdade, que é a questão da gente levar materiais comestíveis. Eu acho que eu levo mais uma quantidade, sabe, pequena, porque já faz né, a criança já espalha muito também. Então, tenho esse cuidado, mas eu acho que um não substitui o outro. E eu acho que a areia tem uma qualidade, as características da areia são muito diferentes. Sim, eu Né? até queria falar um pouquinho sobre isso, porque o que eu percebo, tá, Celi, mas é de observação que você sabe que eu não sou Sim, especialista nisso, mas de sim, observação dos vamos bebês juntas. brincando nisso. Uhum. Ó, quando vai no tanque de areia, a criança, porque para nós, por exemplo, na abordagem Pickler, isso para nós é muito fundamental, que é a questão de que aquilo que a criança faz, ela pode desfazer. E a areia traz um pouco disso, né? Porque ele molha a areia vai secar. E quando secar, vai voltar a ser areia. Ele põe a mãozinha na areia, a mão sai da areia. A gente já tem conversado sobre isso, né? Que tudo aquilo na abordagem Pickler, a gente vai falar sobre isso também, porque tem uma questão inconsciente importante, que aquilo se transformou e aquilo retoma novamente para o seu estado. Ou eu coloquei a minha mão, conversei sobre isso com uma colega que trabalha com artes aqui no Brasil, com artes para bebê. E a gente estava exatamente nessa discussão. Você tira, então eu posso fazer, mas posso desfazer. Quando você vai pensar num elemento com farinha e fubá, por exemplo, você nem consegue juntar ele de novo, né? No caso dos bebês, a gente tem um risco, sim, né? Na farinha, no bebê pequenininho, né? Quando a gente fala um ano e meio de aspiração e tudo mais, e você não desfaz, porque aquilo vai ser descartado também, né? A areia, ela pode ser cuidada. Então, isso a gente pode conversar outro dia com muita calma, mas eu acho que é algo que a gente pode pensar dentro desse aporte da abordagem Pickler, que a areia ela é um elemento que ele é maleável, mas que também se conserva um pouco mais, sabe? E você falou um ponto muito importante, que é essa confusão entre o que é alimento ou não nessa fase, né? Então, acho que não dá para a gente falar disso longamente aqui, mas são pontos que precisam ser. E a Celi está... peraí, a Bidu é nossa colega, né? Qual é o nome da nossa colega? Nossa, agora deu um... Pronto, tudo bem, mas tem uma colega nossa aqui, se ela puder escrever o nome Ela dela no pode chat, falar. ela pergunta. Simone. A Simone está perguntando se é simplesmente esse encantamento é porque os pais não têm contato com a praia. E sobre a reutilização da areia, porque eu sei que a areia que você usa não é uma areia comum, é outro tipo de areia, né? Não é a areia que você pegou do tanque de areia a primeira vez. Tá, então deixa eu... Estou relendo aqui a pergunta da Simone. Então, acho que essa questão do litoral, eu acho que não tem a ver, eu acho que são situações diferentes. Criança pode sim ter acesso a ir para, né, ir para a praia com os pais, mas essa situação do brincar é muito diferente. Eu acho que uma não impede a outra. Não sei E se eu te essa areia, ajudei. Celi, qual que é, como ela é tratada? Então, essa areia, ela é fininha, ela é reaproveitada, né? Eu reaproveito, só que eu tenho que limpá-la, né? Porque pega cabelo, pozinho e gruda mesmo. Então, pego uma peneira bem fininha e eu vou junto tudo e vou peneirando. E aí, quando eu vejo que a areia está escura mesmo, depois de muitas vezes de uso, aí eu descarto e coloco uma nova no lugar. Mas ainda não precisei. Então, esse cuidado
Você Exatamente. vai usando a mesma. A Tem um mesma. nome, né? Aqui no Brasil, a gente vai dizer que é a areia. Agora, fugiu, mas eu vou lembrar o nome. Mas aqui no Brasil tem um nome, essa areia. Então, mas é areia usada para animais de estimação, né? Para coelho, que é uma areia bem Essa fininha que daí, você. essa daí. Isso. Ô, Celi, e aí volta nessa questão. Tem umidade? Nesses estudos que você fez, tem umidade adequada para levar no tanque ou para usar a caixa, enfim? Então, com a referência terapêutica, eu não observei nada. Não, mas as outras referências que eu tenho aqui na Alemanha, se eu não estou enganada, a partir de 1 ano e meio, tá? É oferecido esses espaços de brincar com areia. Eu já tive crianças com 1 ano e meio que conseguem, que ficam ali, que se concentram, porque tem toda essa questão, né? De jogar areia, dar areia no olho, tem que ter todo esse cuidado. Sim, Mas eu a acho que partir... de novo é importante, né, para a pergunta da Simone, a gente sempre se lembrar o seguinte, que nós, piclerianas, falamos mais das características da criança do que da idade, né? Pode acontecer que tem uma criança que já fica de pé, já se senta, já mexe bem com as mãos e pode fazer esse transvasamento desse elemento. E sempre vai ser mesmo parecido, porque ele vai estar mais ou menos andando com 1 ano e 2, e daí seria esse espaço. Enfim, Celi, eu não sei se alguém mais tem uma pergunta, mas eu queria. Pode falar, desculpa. Tudo bem, posso só fazer uma colocação rapidinha do que você falou? Eu acho que isso que você falou em relação, a gente precisa conhecer um pouco, né, o grupo. Às vezes tem crianças novas, então eu não vou levar logo da primeira vez a areia. Né? Eu vou ter esse cuidado também no espaço, a quantidade de areia que eu vou colocar. Né? Então, dependendo se é um espaço de brincar, né, que eu vou levar areia. Tá bom? Tá. Gente, então, como eu disse para vocês, Celi estará conosco em janeiro novamente online, 2 vezes, e em março ela vem para o Brasil. A gente vai fazer uma experimentação com os adultos, e aí a gente vai poder aprender um pouco mais sobre isso. Mas, Celi, a primeira coisa eu quero te agradecer. E segundo, eu quero retomar essa questão, né, de que por tudo que você trouxe aqui e até pelas possibilidades que você trouxe, né, de que a gente, na verdade, não precisa ter escolas enormes para fazer o uso desse material. Mas o que a gente está vendo é que ele é potencialmente importante para as crianças. Então, eu vou deixar você fazer as considerações finais, mas queria novamente colocar. Nós estamos cada vez mais retirando esses espaços que potencialmente são terapêuticos, não da terapia, como nós falamos, para quem não está chegando agora, mas que são espaços em que a criança pode se expressar, a gente está retirando cada vez mais e ressarciando exatamente essa importância, que é a importância da expressão da criança pequena. Então, não tem, como a gente viu, né, em espaços pequenos, o que me chamou muita atenção do seu trabalho, que sempre achei lindo e você sabe, que é a questão de você fazer isso na casa de uma família, no quarto de uma criança e conseguir levar esse material. Ou seja, de alguma forma, a gente poderia estar se beneficiando desses espaços. Então, há um apelo para que as pessoas retomem, né? Que a gente repense a retirada desse material dos nossos contextos, que são os contextos educativos. E aí eu queria que você fizesse essas considerações finais para a gente. Então, acho que você também já colocou bastante, mas quando a gente pensa, né? Agora você falando, veio aqui meu pensamento, quando a gente, muito relacionado à arte, né? Ao desenho, a essa outra, né, possibilidade das crianças se expressarem. Né? Deixa as crianças desenharem, deixa as crianças pintarem. Por que elas precisam já aprender técnicas do uso do pincel? Né? Por que as crianças, você pergunta para ela o que ela desenhou? Não está no consultório, né? Não está em outro. O foco não é esse, o foco é a criança poder se expressar e poder colocar, né, os pensamentos dela, a imaginação ali. Então, eu acho que a gente também não pode misturar, né? A gente já falou o tempo todo desses dois caminhos, e eu trouxe muito, porque eu acho que um complementa o outro para a nossa compreensão do trabalho com areia, mas a gente precisa deixar as crianças brincarem, deixar as crianças desenharem, né? Criarem esses, né? A gente precisa criar esses momentos, que esses momentos sejam repetitivos, né? Se tem uma questão, até das minhas leituras,
A Dora vai falar que tem essa questão da areia, a questão da repetição. A criança já sabe qual é esse material, ela vai reencontrar. Ela já sabe, por exemplo, você levou na bacia, você leva na bacia. Esse reencontro com os materiais que a gente sabe quanto é importante essa repetição para as crianças pequenas, para elas se sentirem seguras. Sim, bonito, né? E, de novo, esse papel desse material que fica... E que tem também, acho que sensações importantes, né? Porque eu fico pensando muito na questão da areia sintética, não é que eu estou falando que não pode ter, mas quando a gente vê tudo sintético, a grama sintética, a areia sintética, e que ela não tem essa qualidade, que é essa qualidade que tem essa areia que toma uma forma, que se eu colocar água vai ficar de uma maneira, que depois essa água evapora e se seca novamente. Então, eu acho que o que a Celi também está trazendo é essa oportunidade da criança de experimentar sensações outras, né? E isso é um outro assunto, mas eu acho que o que precisa ficar hoje, Celi, do que você trouxe para a gente como especialista, é que este é potencialmente um lugar onde as crianças podem se expressar, se manter em contato com elas mesmas e por um longo período de tempo. E no hoje, você falou isso 3 vezes na live, eu anotei, que elas podem se manter no aqui e no agora. E a gente está o tempo todo interrompendo as crianças, e eu acho que, então, esse lugar, que é o lugar da areia, pode trazer as crianças para esse estar aqui no agora e muito bem. Então, eu quero te agradecer, quero agradecer as pessoas que estiveram aqui com a gente e quero pedir que você se despeça falando as palavras finais que você gostaria de falar. Eu só queria retomar, que eu acho que é isso, essa possibilidade da criança resgatar, né, esse momento para ela de parada no tempo, né, do que tem acontecido, para poder estar ali com ela mesma, né? Então, eu acho que esse é algo muito importante e que a gente não precisa comprar areia fina amanhã, né? A gente precisa ter esse espaço no tanque de areia, a gente precisa deixar essa criança tranquila. A gente, como você falou, estão retirando os tanques de areia, né? Então, deixa a criança brincar, deixa a criança ter um espaço com areia. Se não dá para ter no espaço externo, leva essa areia do parque, como eu fiz, leva para o espaço interno, né? Mas você vai favorecer muito, né, para a criança, tá bom? Eu quero agradecer imensamente também a presença de todas, você pela oportunidade de eu contar um pouco sobre o trabalho, né, sobre os meus estudos atuais, a Marina, que é sempre um amor, sempre está aqui com a gente, nos ajudando, tá bom? E eu queria pedir mais uma coisa. Você pode, Marina, a gente pode digitar no chat o Instagram da Celi, porque muitas das informações que ela tem aqui, ela coloca lá, e lá também a gente pode ver um pouco de como ela realiza o trabalho dela. Então, a gente quer deixar o seu Instagram aqui, para que as pessoas também, se quiserem, poder entrar em contato. É difícil pedir indicação para ela, porque ela leu em alemão, então também, de novo, quero agradecer você por essa leitura, quero agradecer muito a Francisca, depois você fala que eu agradeci, também os seus dois colegas, por cederem essas imagens que nos dão uma visão de uma outra possibilidade desse trabalho com areia, que às vezes a gente manda no tanque e não pensa no quanto de materiais que a gente pode levar. A lá está aqui no chat o Insta da Celi, que está no gelo, e eu estou aqui no calor, Celi. Mas te agradeço novamente, então, e retomo, né, que em breve, em janeiro, nós estaremos, infelizmente, eu vou estar em Budapeste. No dia que eu vir embora, a Celi vai chegar lá, então nós não vamos nos encontrar, mas com certeza, em março, nós vamos estar juntas aqui, unidas. Então, muito obrigada, Celi, muito obrigada, Marina, muito obrigado para todos que estiveram aqui, e até janeiro, espero vocês de novo para a gente continuar essa conversa. Até logo. Tchau, até logo.